Olá pessoal, sou Paula Ribeiro e estamos dando início agora a mais um podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. Como a gente sempre diz, podcast Beneficência, Medicina e Saúde chegando até você. E hoje a escolha do tema foi muito especial porque é um tema do momento, é uma dúvida que tem sido aí da maioria das pessoas e nós vamos esclarecer essas principais dúvidas com relação à cirurgia bariátrica e as famosas canetas emagrecedoras que têm transformado o tratamento da obesidade. E o nosso convidado não podia ser outro senão ele, que traz um currículo impecável, uma sumidade no assunto. E é esse o nosso compromisso. Nosso compromisso é sempre de levar o melhor da informação até você que nos assiste. Eu queria agradecer aqui a presença do presidente da Beneficência Portuguesa, seu Ademir Pestana, nosso companheiro aqui Paula, sempre. Olá pessoal, Dr. Guinness aí, né? O médico que me operou também, agora também operou meu filho. Isso aí é uma história que a gente vai contar para vocês também, tamanha segurança nesse profissional. Eu vou falar do currículo dele primeiro, presidente. É espetacular. A gente faz questão porque, afinal, é a seriedade de uma capacitação que nós não podemos deixar de honrá-lo, né? Cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião bariátrico, atual diretor do Colégio Brasileiro de Cirurgiões para a Baixada Santista, presidente regional da Sociedade Brasileira de Videocirurgia Robótica Sobracil, professor mestre em cirurgia da UNAERP. Ele é nascido em Santos, formado pela Universidade Católica de Campinas em 1990, pós-graduado no Centro de Cirurgia Digestiva e Transplante Visceral em Estrasburgo, França, como médico assistente no Departamento de Cirurgia Geral e Digestiva, sob a supervisão do professor Christian Meyer, formado em cirurgia laparoscópica no IRCAD, França, 1995, e creditado pela Sociedade Francesa de Gastroenterologia, Dr. Guinness Antunes Alvarez. Uma grande honra poder recebê-lo. Muito obrigada pela presença. Obrigado, uma boa tarde, Edmir, boa tarde, um prazer estar aqui. E estou aqui à disposição do que eu puder esclarecer. Obrigado pelas palavras. Dr. Guinness, esse currículo é vasto, né? Internacional. Esse currículo para o senhor é muito ou poderia ser maior? Como é que a gente poderia colocar? E como é que o senhor poderia falar do seu currículo? Foi pouco ainda? A gente sempre é pouco. Quando a gente gosta do que a gente faz, sempre é pouco. A gente sempre tem mais alguma coisa que a gente gostaria de ter feito e não fez, né? Esse é o mas o meu currículo eu sou uma pessoa de sorte nessa hora. A minha formação tinha uma formação de sorte, porque eu fiz na PUC de Campinas um serviço de cirurgia, um serviço muito bom, revolucionário, já muito moderno na época. E um dos meus chefes era um ex-chefe de Estrasburgo, e ele então, eu me candidatei a uma vaga e fui fazer meu R4. Então eu fiz 3 anos de residência em Campinas e fiz o 4º em Estrasburgo. E também um serviço de vanguarda, um serviço onde a cirurgia laparoscópica praticamente nasceu, né? Com aquela organização que o serviço francês tem, que é um pouco melhor daqui, com a filosofia um pouco muito mais filosófica. Então isso muda a sua visão de mundo, né? Quando você tem essa visão internacional, você enxerga melhor os seus problemas aqui também. A perspectiva é muito maior. Exato. Né? Então eu recomendo para qualquer médico, né? Ficar um tempo fora para poder enxergar o mundo, enxergar as coisas com uma outra perspectiva, né? É aquela história que para você ver a ilha, precisa sair da ilha, né? É verdade. Então foi isso bom. A língua, o francês me ajudou em uma série de coisas, a ler outros livros que eu não conseguiria ler se não tivesse a dominância da língua. O IRCAD lá, agora tem o IRCAD em Barretos. O primeiro IRCAD nasceu, o IRCAD de Barretos nasceu em Estrasburgo, e justamente um ano antes de eu chegar lá. Então, quando eu cheguei, também tive essa sorte de estar no momento certo, né? No comecinho, a cirurgia laparoscópica estava nascendo,
Então eu lembro que no meu R2 eu fiz cirurgias abertas e no R3 já fazia por vídeo. Né? Então eu fui provavelmente um dos primeiros residentes da América do Sul a ter treinamento em laparoscopia, porque ela estava nascendo. Né? Então acho que eu me considero um felizardo para isso. Né? Fala alemão também, além do francês? Alemão um pouquinho. O alemão eu arranho, porque Estrasburgo é fronteiriço com a Alemanha. E as pessoas, os funcionários, entre eles, o pessoal da Alsácia, daquele departamento, entre eles falam um dialeto alemão, que é o alsaciano. Então eu aprendi umas coisas, aprendi mais a xingar os outros em alsaciano, porque eles brincavam uns com os outros. Que né? especial o momento que a gente está preparando aqui com esse tema, doutor, cirurgia bariátrica e as canetas emagrecedoras. E a primeira pergunta que a gente quer te ouvir falar aqui é como a medicina entende a obesidade atualmente. E uma segunda pergunta na sequência, por que ela é considerada uma doença crônica? Então acho que eu vou responder as duas juntas. Né? Então, obesidade ela é uma doença, porque ela tem fatores genéticos envolvidos. Sim. Tá? Então se você der a mesma dieta e a mesma quantidade de atividade física para duas pessoas diferentes, você vai ter resultados distintos. Okay. Então ela depende de fatores genéticos. Então a gente tem genética para gasto calórico, para o metabolismo basal. Vamos entender metabolismo basal, que ou seja, o gasto parado. A maneira simples de falar de metabolismo basal. O gasto parado de um é diferente do outro. Todo mundo tem um amigo que come e nunca fica gordo. Dá uma inveja, né? Não é? Dá uma inveja. Dá uma inveja. E aí você passa e fala, desgraçado, está comendo a mesma coisa que eu, mas e ao contrário, algumas pessoas dizem, se eu passar pela porta, parece que eu já engordo. Se eu passar pela porta da lanchonete, eu já engordo. Isso é verdade? Isso é um pouco de verdade, porque a genética é importante nessa hora. Hoje a gente acredita que 50% do problema da obesidade é genético. Agora, não tem dúvida nenhuma que tem os fatores ambientais, tem a dieta que a gente mudou muito nos últimos anos, a falta de atividade física. Vamos olhar a foto da cidade de Santos na década de 30, 40, não se vê ninguém gordo, as pessoas caminhavam muito, né? Faziam muita atividade, tinha uma dieta muito mais rica de verduras, legumes, etc. Então, se olhar uma foto da década de 40, pode olhar, não tem, porque as pessoas, para ir da casa delas a outra, hoje a gente tem o elevador, tem o controle remoto. Muito mais sedentário. A gente é muito mais sedentário. Então, tudo isso... O gordo era até identificado. Olha um gordo lá, né? Exato. É mesmo, era difícil ver o gordo. E agora, e na hora que você entende a obesidade como uma doença, por que é tão importante entender como uma doença? Para não acontecer o estigma. O estigma de, você, gordinho, vai para academia, teu problema é que você é um relaxado. As pessoas falam com o gordo, você é um relaxado. Seu problema é porque você não faz academia e você vai ver gente que não come tanto assim. E vem desesperado. E essas pessoas acabam indo fazer qualquer atividade sem controle. Acabam se machucando, lesando joelho e tornozelo. Não, que cirurgia bariátrica, não faz isso não. Vai para a academia que resolve. E hoje a gente sabe que academia e alimentação dão entre 4% e 6% de perda de peso só. Então, mas tem gente que mesmo fazendo academia, mesmo tendo uma boa dieta, não perde peso, doutor. Isso é verdade. Então, provavelmente tem uma série de coisas que podem estar relacionadas, mas tem a genética, tem metabolismo, ou seja, a genética é boa, mas eu tenho uma doença metabólica qualquer. Por exemplo, tem uma tireoide que funciona devagar. Tem um hipotireoidismo. Então, por isso que tudo isso tem que ser avaliado de forma médica. Né? Por isso que a obesidade, e é muito importante falar que ela é uma doença, porque as pessoas precisam parar de, ver o paciente gordo, ele se sente desesperado, porque todo mundo olha para ele com aquela cara de que ele é um relapso. E ele tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, tenta fazer aquilo outro, e sem contar toda a história emocional que envolve, né, as coisas que as pessoas carregam, as compulsões alimentares, ou seja, é uma doença multifatorial. E é muito importante, na minha opinião, entender isso como doença.
Porque senão fica aquela história. Ah, minha mãe não quer que eu faça, ela diz que o meu problema é que eu não vou na academia. Mas eu vou, viu, doutor? Eu vou, mas eu me machuco. E tá ligado à ansiedade, né? Quando a gente pensa no bebê, doutor, a gente acalmava o bebê com uma madeira, não é? Perfeito. Eu preciso docinho, comer. né? Eu preciso comer Isso- bem docinho. Isso vai de encontro a uma das doenças que é muito difícil de lidar, é com a compulsão. Então vamos pensar em alguém que fuma. Quem fuma tira uma quantidade de prazer do seu maço. Sim. Quando ele fica mais nervoso, ele fuma mais. Quando ele fica tranquilo, ele fuma menos. Se ele viajar, é capaz de ele nem fumar. Muito bem, alguém fala para ele, olha, você vai ter um câncer de pulmão, você vai ter um enfisema, você é louco, você vai morrer sem os seus filhos. Ele para de fumar. Só que ele precisa estar acostumado a uma quantidade de prazer, de hora em hora, de 2 em 2 horas. Espera aí, o que pode me dar prazer de hora em hora, de 2 em 2, se não é o cigarro? É a comida, balinha, docinho, etc. A compulsão não está tratada. Aí ele fica obeso mórbido. Ele fala, meu Deus, agora eu estou obeso, maldita a hora que eu parei de fumar, mas agora também não vou voltar para fumar, porque fumar também é ruim. Vou fazer uma cirurgia bariátrica. Aí ele faz a cirurgia bariátrica, que maravilha, emagrece, está todo feliz. Um belo dia ele descobre que magro também tem problemas, que felicidade não está resolvida por causa do peso. Não resolveu a raiz do Quando ele problema. ficava com problemas antes, ele fumava. Depois, quando tinha problemas, ele comia. Agora ele também não pode comer, porque o desgraçado do Dr. Guinness deixou ele com o estômago muito pequeno, ele não consegue mais comer aquela quantidade que ele conseguia. Mas bebida passa. A cerveja desce redonda. Então, ou Pode, né, adquirir desencadear, outros né? hábitos, drogas, etc. né? Ou entrar numa depressão profunda, porque ele precisa de alguma coisa, a compulsão não está tratada. Por isso que é tão importante a avaliação multidisciplinar. Por isso que o paciente passa pela psicóloga antes. Porque se ele tem uma compulsão, isso precisa ser tratado. resolver. E a gente ouve muito, olha, não, cirurgia bariátrica vai te transformar num alcoólatra. Não é verdade. Sim. Essas pessoas têm um histórico antes. Muitas vezes eles têm já diagnóstico pela psicóloga. A psicóloga diz, olha, você tem compulsão, precisa tratar. Ou ele não trata. Ou a psicóloga também não reconhece um determinado momento onde ela tem que encaminhar o psiquiatra. Alguns vão precisar de medicação para isso. Mas tem o autoestima dele também, né? Quando ele emagrece, Claro! ele vai Pois se é. sentir diferente. Exato. Ele Vai se sentir curtir feliz. isso, né? Abre-se novas cortinas, né? E o primeiro ano é uma maravilha, a roupa vai caindo, isso. as pessoas não reconhecem. Levanta, sobe uma escada, imagina, então vamos imaginar que alguém tem 40 quilos de excesso de peso. Então um homem de 120 que precisava estar pesando 80. Esse homem levanta um saco de 40 quilos nas costas todos os dias. Não me conta que alguém que faz isso vai chegar em casa à noite e assim, peraí, eu vou botar um shorts e vou para a academia. Quando ele passou carregando 40, 50 quilos nas costas. Exato. Quando a gente retira esses 40 quilos das costas, que é por qualquer tipo de tratamento, é outra, a vida é outra. Agora, se ele tem uma compulsão, isso só não garante felicidade, né? Verdade. Primeiro ano e A mente meio, não muda muito. primeiro ano e meio, tudo é uma festa. Mas depois ele se acostuma, não tem mais graça. Todo mundo sabe que ele é magro, ninguém mais vai dizer, e a vida volta para o cotidiano. Muito bom. E os riscos de saúde que estão associados aí a esse excesso de peso não tratado? Uma excelente pergunta, porque a obesidade é uma inflamação. Todo obeso é um inflamado. Então ele tem risco maior para câncer e risco maior para doença cardiovascular. Já está provado que emagrecer diminui o risco para essas duas grandes doenças. Se a gente for parar para pensar, o que a gente fica com medo depois dos 40, 50 anos, ou de infartar ou de ter um câncer? Então, É o que fica mais propenso com a obesidade. Exatamente. Uma grande parte dos tumores malignos que a humanidade conhece estão relacionados com a obesidade. Ou seja, a obesidade é um fator predisponente. Quando esse paciente emagrece, ele diminui o risco. E a mesma coisa para a doença cardiovascular. Também emagrecer é um fator, diminui fatores de risco muito importantes. Sem contar
hipertensão, né? Quando o paciente emagrece, ele deixa de ser hipertenso. Quando ele é diabético tipo 2, quando ele emagrece, ele consegue controlar ou até ficar livre do diabetes, né? Então, tudo isso é muito importante, porque a gente tem que ver a obesidade como uma doença, porque ela é uma doença que vai encurtar a vida das pessoas, principalmente a obesidade mórbida. Os pacientes que têm IMC de 35, 40, 45, essas pessoas têm a vida encurtada, elas vão viver menos que a população em geral. Quer dizer, eu entendo que para quem está nos assistindo, já chegamos aqui à conclusão de que a obesidade precisa ser tratada. Não dava, não, é assim, eu sou de uma forma ou de outra. E hoje, quais são as principais técnicas de bariátrica utilizadas e qual que é a diferença entre elas? Então, existem hoje, pelo menos, 6 técnicas que estão acreditadas, estão liberadas para serem realizadas. Algumas a gente vai usar em situações muito especiais, mas basicamente nós vamos ter 2 grandes cirurgias, que é o sleeve, ou que é sinônimo de gastrectomia vertical, e o bypass. No sleeve, nós recortamos o estômago fica no formato de uma banana. O estômago tem a forma de um saco. Então nós vamos tubulizar esse estômago, vamos retirar uma parte dele de maneira que ele fica fino, parecendo uma banana ou uma manga, por isso que é em forma de manga de roupa, gastrectomia em manga. Então é o sleeve. Então é uma cirurgia que a gente retira uma parte do estômago e acabou aí. Uma cirurgia de 50 minutos, extremamente rápida. Vantagens: o alimento passa por todos os caminhos normais, ele passa por dentro do estômago, só vai ter um estômago diminuído, ele vai para o duodeno, ele vai para o intestino. Todo o processo de maneira exatamente. Então, a absorção de vitaminas é melhor, ainda que haja necessidade de reposição. Então, é uma cirurgia mais fisiológica. Em compensação, é uma cirurgia que permite mais. Então, por exemplo, se o paciente é um grande comedor de doce e ele tiver um sleeve, ele vai conseguir comer doce. O sleeve também tem mais refluxo, é uma cirurgia que até 40% das pessoas que fizeram o sleeve, elas vão ter um refluxo que elas não tinham, algumas vezes grave, e às vezes necessário até fazer uma nova cirurgia e transformar no bypass. Mas o sleeve é uma cirurgia simples, rápida. Nos Estados Unidos hoje em dia 60% das cirurgias bariátricas são sleeves, que é uma cirurgia, vamos assim, tranquila, exige pouco uso de vitamina. Porém, os resultados de longo curso, eles são eficientes, mas não como o bypass. Já no bypass, a gente recorta o estômago, transforma ele num pequeno estomaguinho, o restante do estômago é abandonado lá, a gente deixa lá, ele continua ligado. Ele continua lá. Continua ligado no duodeno e no restante, e esse estômago pequeno a gente liga ele numa alça de intestino. E o estômago abandonado com o estômago pequeno, as alças se comunicam um pouco mais abaixo, então formam um Y. Então chama bypass, que é ultrapassar o estômago, né? Bypass é ultrapassar o estômago em forma de Y. Alguns vão ouvir Y de Roux, porque o Roux foi um cirurgião suíço que inventou essa ligação para uma outra situação, para a gastrectomia por câncer, lá no século XIX. Então, o que ele come, o que o paciente come, vai encontrar um estômago bem pequeno, 3 centímetros de tamanho, e esse alimento vai andar por uma alça, enquanto os sucos digestivos vão por outra, eles só vão se encontrar num determinado momento. Então a gente vai gerar um pouco de desabsorção, não vai conseguir absorver tudo. A partir daquele momento, onde uma coisa encontra com a outra, do Y, aí sim começa a digestão. Uau! É encantador. É uma cirurgia, hoje o bypass é uma cirurgia de 1h40 minutos, 1h30. Às vezes nós já fizemos em 55 minutos, numa situação muito favorável. Qual que é o paciente indicado para a cirurgia? Tem limite dos de idade também, atuais? doutor Guilherme? Tem. Há um limite. Quanto a mínima, quanto a máxima? Antes a gente falava entre 16 anos e 65 anos. Mas agora tem estudos mostrando que no idoso é uma cirurgia que beneficia o idoso, dependendo do que ele tem. Por exemplo, já aconteceu a gente operar pessoas de 70 anos de idade, elas pararam de usar muleta.
que eram obesos, tinham problemas graves de joelho, tirou o peso, eles conseguiram melhorar. Então existem algumas situações que a gente pode operar quem tem mais de 65. Agora está se baixando de 16 para 14 anos, dependendo do tipo de obesidade. Claro que isso precisa de anuência dos pais, precisa de avaliação psicológica, são casos especiais. A gente não vê com bons olhos operar um menino de 14 anos apenas porque ele está fora do peso. Precisa observar uma série de situações, mas é possível fazer. Existe a história de algum paciente que se arrependeu da cirurgia? Existe. Sempre. Nós tivemos um caso de uma paciente, ela não era nossa paciente, ela tinha operado em outro estado e ela veio nos contando que ela queria reverter a cirurgia de qualquer forma. No primeiro momento, achei aquilo tudo muito estranho, mandei ela para um psicólogo. O psicólogo disse, ela tem que reverter, ela não aceita a cirurgia. Depois mandamos para um psiquiatra, o psiquiatra disse, ela tem que reverter. Depois ela nos contando que ela foi muito mal informada e também tinha alguma coisa do cônjuge que não gostava de mulher muito magra. Enfim, ela queria reverter, faz, né? Ela queria reverter a cirurgia. E existe em algumas situações, existem alguns pacientes que tiveram diabetes muito grave e eles cursam com uma hipoglicemia muito grave. Cai o açúcar de maneira muito grave. Esse pessoal passa muito mal. Ao longo do tempo, e nós fazemos essa cirurgia desde 2004, nesses últimos 21 anos, nós tivemos 2 casos. Um caso reverteu com a gente e outro caso reverteu com um colega. Mas não é comum, ao contrário. A adaptação é boa. Aí, respondendo, o critério vai ser o índice... Nesse momento, o critério é o índice de massa corporal, que está para mudar. Porque assim, o índice de massa corporal é o peso dividido pela altura ao quadrado. Não leva em consideração se eu tenho muito músculo ou pouco músculo. Se eu pegar um halterofilista, aqueles rapazes, né, musculosos, e colocar peso versus altura, eu vou encontrar algum nível de obesidade, se ninguém me disser que ele é um atleta. Então, o termo da musculatura está entrando a quantidade de gordura, quantidade de massa gorda que esse paciente tem é que vai entrar na avaliação. Mas hoje em dia ainda a gente obedece um índice de massa corporal, peso vezes altura, peso dividido pela altura ao quadrado. Então o paciente tem IMC acima de 40, ele está na obesidade grau 3, ele é um obeso mórbido. O paciente tem 35 a 40 na obesidade grau 2, ele também pode ser operado se ele tiver uma comorbidade, uma doença relacionada. Por exemplo, diabetes, hipertensão, gordura no fígado, apneia do sono. A apneia do sono é uma coisa gravíssima, as pessoas dormem, tem gente que bate carro, nos Estados Unidos aquele descarrilamento de trem que aconteceu em Nova York foi porque o maquinista tinha apneia do sono e ele dormiu no trabalho, né? Distúrbios emocionais, enfim, distúrbios de articulações, tudo isso quando o paciente tem, a gente consegue colocar para operar. E abaixo de 35, entre 30 e 35, são situações muito, muito especiais. Por exemplo, um diabetes completamente fora de controle, são situações onde a gente precisa de uma junta médica para pesar os prós e os contras. Quais são os riscos mais frequentes da cirurgia? Então, o risco mais importante da cirurgia é a fístula. Lembrando que nós estamos operando um tubo, né? É um tubo digestivo. O estômago é um tubo, o intestino é um tubo. Então isso tudo vai ser ligado pelos grampeadores, né? Um comunicado com o outro. Se isso abrir, se isso vazar, esse conteúdo cai para dentro da cavidade. E quando isso cai para dentro da cavidade, pode criar infecção e sepse e morte. Então é o que o cirurgião tem mais medo. Depois são os tromboembolismos. Então, o paciente que cria coágulos aqui na panturrilha e esses coágulos podem subir para o coração, do coração vai para o pulmão, entope o pulmão, é a tal da embolia pulmonar. Nós nunca tivemos embolia pulmonar até hoje, então não é uma coisa tão frequente, mas já tivemos fístula. Faz 9 anos que nós não temos uma fístula, porque houve uma melhora muito importante da qualidade dos grampeadores. Então a indústria respondeu muito a isso. Hoje é muito raro você ver uma complicação de um grampeador. Esses
grampos de titânio, esses clipes de titânio que ele coloca, hoje em dia tem uma precisão enorme. Paula, precisamos falar das canetas, o tempo está encurtando. Então, nós vamos falar das canetas, só que nós já estamos chegando ao final e é por isso que a gente está conversando aqui, decidimos que nós vamos para a parte 2 desse podcast, porque o assunto é vasto, as dúvidas são muitas e canetas emagrecedoras aí merece um podcast exclusivo para que a gente fale sobre o assunto, presidente, a não ser que o presidente não concorde. Não concordo, claro. Então a gente vai para a parte 2 com o Dr. Guinness. Como eu disse, uma sumidade, a gente está bebendo dessa fonte, desse conhecimento, a gente sai daqui muito mais conhecedor do assunto do que entramos. Então, chegando ao final do nosso podcast aqui, eu quero encerrar somente com uma última pergunta. Existe risco de reganho de peso? Existe, sempre existe. Obesidade é uma doença e ela não tem cura. É a primeira frase que a gente dá para o obeso quando ele vem nos procurar no consultório. Então, existe reganho, sempre existe a chance. A cirurgia está prevista, bem como qualquer outro método, inclusive da caneta, para quem quer e para quem pode mudar de estilo de vida. Na hora que eu enxergo o paciente obeso, quem ele é? Ele é o resultado da genética dele e da economia corporal dele. Aquilo que ele come versus aquilo que ele gasta e a maneira como o corpo dele trabalha com isso pela sua genética. Então, essas 3 coisas estão extremamente envolvidas. Se o paciente não muda hábitos, né, e mudar hábitos é mais difícil do que a gente imagina, né? A gente, quando o paciente entra pela porta, ele traz o estilo de vida, a cultura, a maneira com que ele aprendeu com o pai, com a mãe, enfim, umas dezenas de coisas. Ele vai reganhar peso. Então, mas o reganho é muito menor em cirurgia bariátrica do que se pode imaginar. Estudos mostram que 20 anos depois de uma cirurgia bariátrica, pelo menos 50% do excesso do peso ainda está perdido. Ou seja, o paciente, se reganhar, ele não reganha tudo. É muito incomum reganhar tudo. Temos casos que reganharam. Né? Mas isso e eu tenho pacientes que estão com índice de massa corporal de 25 há vários anos. Fazem academia, têm uma vida mais regrada desse ponto de vista. Só para deixar a curiosidade para o próximo podcast, o Dr. Guinness indica canetas emagrecedoras? Indico. A gente vai falar sobre isso. A caneta emagrecedora, ela tem o seu... É inegável. Próximo programa. Esse e muito mais perguntas a gente vai aproveitar aqui e fazer para o Dr. Guinness no nosso segundo podcast sobre o assunto. E chegamos ao final aqui. Estamos aqui agraciados por essa presença, né, presidente? Felizes. E podcast Beneficência, Medicina e Saúde chegando até você. Até a próxima para a gente continuar esse papo super interessante. Tchau, tchau.